Oi, eu sou o Jefferson Sarmento e os vídeos do canal estão de volta pra gente colocar um cadeado no ano de 2020. Que aninho, hein? Então vamos colocar esse cadeado, vamos fechar essa porta de vez, conversando um pouquinho sobre as leituras de 2020. Eu quero dividir com você as minhas 5 melhores leituras de 2020, mas também os 3 livros mais decepcionantes que eu li em 2020. Por aqui foram 24 leituras entre releituras, novas descobertas, algumas tentativas que eu preferia não ter nem começado a ler. Então eu vou dividir elas com você, essas 3 piores leituras do ano de 2020, para você não cometer o mesmo erro de levar para a cabeceira da cama. Segura aí um pouquinho que eu volto já já, logo depois da vinheta. Começando com Noite da Taverna, que é esse livrinho fininho aqui dessa edição da Martins Claret, quase uma edição de bolso, ou uma edição de bolso, que também traz Macário, que é outra obra bastante importante do Álvares de Azevedo. Eu me surpreendi bastante, embora já conhecesse alguns trechos dos contos que aparecem em Noite da Taverna, são contos que são narrados por bebuns que estão nessa Taverna Maldita. São contos visceralmente, carnalmente macabros e realmente pesados. Principalmente se você considerar que foi escrito no século XIX e foi publicado 3 anos depois da morte do Álvares de Azevedo. A gente está falando de uma obra de ficção gótica, da segunda fase do romantismo, o ultrarromantismo. Ou, claro que você já ouviu essa expressão lá nas suas aulas de literatura, lá no colégio, o mal do século, com bastante influência no poeta britânico George Byron, o Lord Byron, que é um dos poetas mais influentes do romantismo no mundo. Provavelmente você já leu uma história, já assistiu um filme em que o George Byron é citado em histórias de horror, em histórias com pezinho na fantasia, mas também com histórias com bastante pé no chão, mas em que os personagens mergulham de uma maneira mais sórdida, de uma maneira mais vil e mais brusca na perdição humana. Esse pequeno trecho aqui do vídeo, que até parece uma introdução de aula de literatura, na verdade é para dizer para você que Noite da Taverna é uma das obras mais importantes e mais significativas, uma das obras mais surpreendentes, principalmente para aquele cara que quer perder o medo dos clássicos, que acha os clássicos enfadonhos, que acha chato, que acha que sempre vai encarar uma obra de romantismo açucarado, feito José de Alencar com sua fase indianista, ou os seus romances realmente açucarados de verdade. O Álvares de Azevedo é um contraponto disso, ele é a antítese disso. As suas obras, as suas histórias, as histórias dos bebuns da taverna são realmente trágicas, elas são realmente, muitas delas, românticas, quase todas elas românticas, mas de um jeito bastante cruel, bastante trágico e bastante macabro. Em vários momentos, em vários desses contos, você tem a nítida noção de que ele está falando de alguma coisa muito além da realidade, está falando de uma coisa muito que extrapola a realidade e tem um pé bastante fincado na fantasia. Eu recomendo muito Noite da Taverna, principalmente para quem está buscando uma obra do estilo Edgar Allan Poe, só que muito mais crua e muito mais cruel. A minha segunda dica de leitura de 2020 é Mister Mercedes, do Stephen King, que apesar de ser um livro do Stephen King e eu ser um devorador quanto mais das histórias, livros, romances, contos do Stephen King, eu estava com um pouco de má vontade de ler. Esse livro estava aqui na estante desde 2016 ou 2017, quando a Suma lançou o primeiro livro da trilogia do Detetive Hodges aqui no Brasil. Só que a química não rolava, eu li e reli algumas vezes ao longo desse tempo a introdução do livro e por algum motivo eu não conseguia ir adiante e acabava colocando ele na estante outra vez. Só que aí foi lançado o seriado e eu pensei, cara, eu vou ler o livro Mister Mercedes para poder assistir ao seriado depois. E eu não me arrependi, eu me surpreendi com uma história fantástica de policial neo-noir. A história começa com um atropelamento, esse psicótico louco entra dentro de um Mercedes roubado e atropela várias pessoas que estão de madrugada, numa madrugada fria e nevoada, numa cidadezinha em que eles estão em
plena crise de 2008, 2009, com vários desempregados, inclusive uma mulher que está carregando o seu bebê. Esse psicótico arremete o carro na direção dessas pessoas, atropela várias dessas pessoas, inclusive essa mulher e o bebê, e um rapaz, um cara que estava tentando proteger essa mulher, e não satisfeito ele dá ré e arremete novamente em cima das pessoas, matando 9 delas e ferindo várias outras. Corta para esse detetive aposentado chamado Bill Hodges, meses depois do atentado, meses depois desse crime hediondo em que ele fez parte da investigação e eles não conseguiram descobrir quem era o assassino, não conseguiram prender o assassino. O Bill Hodges está passando por esse processo realmente autodestrutivo, depressivo. Ele passa os dias sentado numa poltrona na frente da televisão, assistindo aos programas mais infames da TV americana, aqueles em que as famílias vão para frente da televisão, vão para frente das câmeras para poder lavar roupa suja, ou programas de perguntas e respostas, até que ele recebe uma carta, num dos momentos em que ele está brincando com um 38 que você sabe que ele vai acabar usando em si mesmo. Ele recebe essa carta, uma carta do assassino do Mercedes, e nesse momento ele desperta. E é nesse momento em que a história realmente começa. Mr. Mercedes faz parte dessa trilogia, como eu disse, do personagem Bill Hodges, desse detetive aposentado chamado Bill Hodges. É o primeiro livro dessa trilogia e é um thriller neo-noir que te faz devorar as páginas. Sim, eu me arrependi amargamente por ficar protelando a leitura desse livro. De um ponto em diante, de um ponto bem no início, você simplesmente não consegue largar a leitura. O Stephen King não chega a ser um James Ellroy, que para mim é o mestre supremo nesse tipo de literatura. Acho que falta um pouquinho de cinismo, um pouquinho de acidez na escrita do Stephen King. Ele também não chega a ser um Michael Connelly com várias reviravoltas na história, com uma ação constante. Mas isso não é uma crítica ao Stephen King, muito menos ao livro. O livro é excelente. É simplesmente uma constatação de diferenças de perfis de escritor, diferença de estilo em cada uma das escritas. No fim das contas, eu comecei a ler Mr. Mercedes porque eu queria assistir ao seriado, terminei de ler o livro, comecei a assistir o seriado e acabei achando o seriado chato. Desisti do seriado. A minha terceira grande leitura de 2020, na verdade, foi uma releitura, foi A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells. Eu já dediquei um vídeo inteiro mais completo sobre esse livro aqui, sobre o H.G. Wells, em algum momento de 2020. E eu quero frisar que essa aqui é uma das obras mais importantes da ficção científica já escritas pelo homem. Provavelmente, é considerado que provavelmente foi a primeira história a apresentar alienígenas malvadões querendo invadir o planeta, querendo destruir a humanidade. Eu vou deixar o link para esse vídeo de A Guerra dos Mundos, esse vídeo mais completo, em algum ponto no final dessa nossa conversa ou aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você nunca leu A Guerra dos Mundos, eu te recomendo com muita força que você leia esse livro, que é um dos maiores clássicos da ficção científica, é um dos maiores clássicos da literatura mundial. A imaginação por trás da criação dessa história, da criação, por exemplo, dos tripods, que são aquelas máquinas incomensuráveis que são usadas pelos alienígenas para dizimar a humanidade, vai muito além do efeito da descrição visual, como se você estivesse assistindo a um desses filmes de ação em que a população foge das naves extraterrestres, fogem dos raios extraterrestres. O H.G. Wells vai além disso. O H.G. Wells compara o ser humano, num relato quase jornalístico, a uma espécie que está prestes a ser exterminada, uma espécie que acaba vendo o seu papel de protagonista do mundo ser relegado a um papel muito inferior, como se o homem fosse uma formiga, uma barata que precisa sobreviver diante de um predador muito mais poderoso, do novo protagonista no seu próprio planeta. Se você não leu A Guerra dos Mundos, leia. E é bom lembrar que Guerra dos Mundos está situada no final do século XIX, portanto no final da Era Vitoriana, e naquele ponto o inglês médio, o inglês comum, ele tinha um certo receio, uma aversão muito forte daquilo que vinha do exterior, do estrangeiro, da cultura estrangeira. A Guerra dos Mundos está situada exatamente alguns anos antes das grandes guerras realmente fazerem com que esse medo dos ingleses bombardeasse de verdade a Inglaterra, bombardeasse a sua vida comum aristocrática. A minha quarta recomendação das minhas leituras de 2020 é o primeiro livro da saga intergaláctica, da ópera intergaláctica do Frank Herbert. É o livro Duna, que eu levei anos e anos e anos para ler. Eu estava protelando essa leitura, olha que mané, desde a minha adolescência. Eu, na verdade, comprei na última Bienal do Livro do Rio
Comprei esse exemplar lindíssimo de capa dura, lançado pela Aleph, que estava aqui na estante, eu não tinha lido ainda, e aconteceu uma coisa específica que eu vou falar dela mais pra frente nesse trecho do vídeo aqui. Eu acabei pegando esse livro e devorei em 2 semanas e 2 dias, apesar de ser um verdadeiro calhamaço. Ele não está aqui para mostrar para você, porque eu emprestei esse livro para o meu filho e ele ainda não devolveu. Duna foi lançado originalmente em 1965 e em 1966 ganhou o Prêmio Hugo, que é a premiação mais importante da literatura de fantasia e ficção científica do mundo, batizado com o nome Hugo por conta do fundador da revista Amazing Stories, o Hugo Gernsback. Em 1984, teve uma adaptação para o cinema de Duna. Essa adaptação hoje, se você assistir, se você não viveu os anos 80, você provavelmente vai achar uma adaptação, um filme realmente tosco e meio mal feito, vamos dizer assim, por conta dos efeitos especiais que são muito datados, são efeitos especiais da década de 1980, são efeitos especiais de 1984. Está muito longe do que a gente vê no cinema hoje, do CGI, dos efeitos especiais que a gente consegue assistir em filmes como Os Vingadores e a nova adaptação de Duna. Na verdade, eu peguei ele aqui da estante logo depois de ter assistido ao trailer dessa nova adaptação que foi dirigida pelo Denis Villeneuve, o mesmo diretor que dirigiu a continuação de Blade Runner 2049, que é um filmaço. Eu simplesmente acho o filme fantástico e faz jus com todas as odes e todas as suas qualidades ao filme original Blade Runner do Ridley Scott, que foi o produtor do filme. Mas voltando para Duna, Duna é considerado o precursor de outras obras importantes, inclusive no cinema. Por exemplo, George Lucas se inspirou em Duna para escrever, para criar a sua própria ópera intergaláctica, a sua própria obra de ficção científica, Star Wars. Alguns estudiosos do escritor Frank Herbert de Duna, inclusive, eles não usam a palavra inspiração, não, eles usam plágio mesmo. Pois então, o que me fez tirar a Duna aqui da estante foi ter assistido ao trailer do novo filme do Denis Villeneuve. Quando eu assisti esse trailer, o pelo do meu braço simplesmente arrepiou, eu fiquei de boca aberta. Eu estava fazendo uma outra coisa, acho que eu estava lendo algum estudo, eu assisti ao trailer do novo filme no celular, eu parei o que eu estava fazendo e simplesmente peguei o livro da estante e fui ler. Devorei em 2 semanas e alguns dias, como eu disse, e eu recomendo com muita força que você encare esse calhamaço, porque é um livro que trata não só de aventura, ficção científica e fantasia, ele também traz bastante coisa de filosofia, de sociologia, ele trata de ecologia de um modo que nenhuma outra obra de ficção científica ou de literatura de ficção científica, literatura em geral, tratou até então. Frank Herbert realmente era um estudioso na área e ele criou essa obra baseada não só naquilo que ele achava legal de você ler, de uma aventura, mas também daquilo que ele considerava importante. Duna, minha 4ª recomendação de leitura dos livros que eu li em 2020. Eu fecho meu top 5 das minhas melhores leituras de 2020 com Os Carbonários, do Alfredo Serquis, que morreu em março de 2020 num acidente no marco metropolitano do Rio de Janeiro. 2020 foi muito mais trágico para nós, os tolos seres mortais, do que uma estante inteira de clássicos da tragédia grega. Eu tinha vontade de ler Os Carbonários desde que, lá na minha faculdade de publicidade, a Globo começou a passar o seriado Anos Rebeldes. O Gilberto Braga, que escreveu o seriado, ele se baseou também no livro Os Carbonários, do Alfredo Serquis, que é uma história autobiográfica em que ele conta como foi a sua participação nos grupos revolucionários, nos grupos que lutavam contra os anos de chumbo da ditadura, no começo da ditadura, do golpe militar. E, embora depois de adulto, depois de mais velho, depois de se tornar deputado, depois de se tornar escritor e fundar o Partido Verde junto com Carlos Mink, com a Lucélia Santos, muito depois daquilo que ele viveu, ele se contradisse em vários momentos, ele se acusou de ter sido levado por si mesmo, por aquelas ideias, e disse, cara, eu não faria isso novamente, eu sou contra aquelas ideias. Mas ali dentro do livro, ele se apresenta como esse adolescente, como esse estudante de 2º grau e depois de faculdade, que ele luta ativamente contra o regime militar.
e sequestrando embaixadores e sendo realmente ativo dentro da luta porque ele acreditava mesmo naquilo, embora em várias partes do livro ele se mostre bastante duvidoso de certas atitudes, de certos caminhos que a luta armada acabou tomando. O Alfredo Serkis conta que no final ele acabou indo para o exílio por conta própria e escreveu o livro que foi lançado e ganhou o Prêmio Jabuti em 1981, ainda dentro da ditadura, ainda dentro dos anos em que a ditadura militar funcionava no Brasil, ainda dentro do governo do Figueiredo. Esse livro, na verdade, ele me pegou muito de surpresa porque eu esperava uma narrativa muito mais jornalística. E ali dentro a gente encontra um livro, um autor que realmente tem dúvidas daquilo que está fazendo, mas faz porque ele acredita que pode existir um mundo melhor. É uma narrativa que te pega pelo pé e você não consegue simplesmente parar de ler. Eu tenho só uma certa dor de não ter lido Os Carbonários antes da morte do Alfredo Serkis, que realmente foi um grande homem, fundador do Partido Verde, junto com Carlos Mink, que aparece no livro, foi amigo do Alfredo Serkis durante os anos da ditadura. Antes dele ter morrido, eu gostaria de ter lido esse livro e gostaria de ter dito para ele, de alguma forma, em alguma rede social, que realmente é um dos grandes livros que eu já li na minha vida. Os Carbonários, do Alfredo Serkis, para fechar o meu top 5. Bom, e como eu prometi, aqui vão os 3 livros que eu li em 2020 que eu não deveria nem ter aberto a primeira página, mas que eu fui até o final, porque eu sou desse tipo de leitor que, mesmo morrendo de raiva da história ou do estilo do escritor, eu tento ir até o final para poder ver que não é possível que o cara perdeu aquele tempo todo, aquele monte de páginas para contar uma história realmente ruim. E esses 3 são realmente ruins. O primeiro deles é Contágio, do David Cope, que eu comprei lá no início da pandemia, por volta de fevereiro ou março, e exatamente porque tinha o mesmo nome do filmaço de 2011 do Steven Soderbergh. Um filme que, se você não assistiu, fala sobre uma pandemia muito semelhante à Covid-19, só que com um vírus muito mais agressivo, com a mesma origem, com uma origem muito parecida com o da Covid-19. Nesse filme, esse vírus assola a humanidade, ele mata muito depressa boa parte da humanidade até que uma vacina, uma cura seja desenvolvida. Pois eu confundi os 2 livros. Deveria ter pesquisado, deveria ter no mínimo jogado o nome do livro e o David Cope no Google, mas não fiz isso, sei lá por quê. O livro do David Cope é muito superficial e é uma história bem boba mesmo. Parece uma dessas histórias, um desses filmes que são feitos com bastante efeito especial para esconder a falta de história ou a fragilidade da história. O engraçado é que o David Cope, na verdade, é um roteirista de cinema. Ele foi responsável por roteiros como o de Jurassic Park, como Guerra dos Mundos, do Steven Spielberg. Inclusive dirigiu a adaptação de Janela Secreta, Secreto Jardim, uma das novelas do Stephen King que estão no livro Depois da Meia-Noite. E é um filme muito bom. Se você não lembra, é aquele filme em que o Johnny Depp é um escritor recluso com alguma dificuldade de voltar a escrever, ele está separado da esposa e ele começa a ser visitado por esse caipira super assustador, super estranho, que fica dizendo pro Johnny Depp, o personagem do Johnny Depp, que o Johnny Depp roubou a história dele, plagiou o livro dele. O filme realmente é muito bom, a adaptação é muito boa, e eu acabei confundindo Contágio do David Cope com o Contágio do Steven Soderbergh, e os 2 não têm absolutamente nada a ver. Esquece o livro do David Cope porque é realmente muito ruim. O segundo livro de 2020 que eu não deveria ter lido é O Chalé do Fim do Mundo, desse camarada chamado Paul Tremblay. Na verdade, eu comprei esse livro, ele veio aqui para a estante por causa dessa chamadinha que tem no alto da capa com uma citação do Stephen King sobre a história. Um livro e tanto, instigante e aterrorizante, com uma tensão que se encadeia como uma corrente. O Chalé do Fim do Mundo é o melhor trabalho de Tremblay. E eu caí que nem um patinho. A história até que é bem contada, o texto do livro é muito bem amarrado, só que a história é muito cansativa, é um drama familiar no meio de um possível apocalipse. Só que ao longo da história, enquanto as páginas vão sendo viradas, você vai se cansando daquela história, você vai percebendo que talvez o autor não consiga terminar essa história, ou se terminar, vai terminar daquele jeito que você já imagina e pensa, eu vou acabar jogando esse livro na parede se esse cara terminar esse livro dessa maneira. Eu não joguei o livro na parede porque eu não faço nada assim com o livro, mas eu ainda tô com vontade.
E por fim, o ruinzinho de dar cansaço, Piano Vermelho, do Josh Malerman. Josh Malerman, que é o autor do livro Caixa de Pássaros, que virou o filme da Sandra Bullock na Netflix. A história, o tema da história de Piano Vermelho até que é bastante interessante, é bastante original. É um grupo de soldados e músicos, músicos que eram soldados, que vão para o deserto em busca da origem de um som que é capaz de causar danos físicos às pessoas. Danos, inclusive, bastante graves, dependendo do tempo ou da intensidade em que essas pessoas ficam à mercê desse som. Mesmo gravado, esse som é capaz de causar danos muito fortes às pessoas. Pois esse grupo vai para o deserto atrás desse som, atrás da origem desse som, e a gente embarca junto com eles. Só que a história é mal alinhavada, ela é meio cansativa, ela é meio perdida, e você acaba chegando a um final que parece que faltaram algumas palavras, faltou enredo na história para você se convencer daquele final, para você realmente dizer, olha, esse final seria o necessário. Parece que faltaram alguns dados para você realmente achar que aquele final era um final coerente. Sabe aquelas ideias fantásticas mal executadas? Enfim, Piano Vermelho é ruinzinho, viu? E para terminar esse vídeo aqui, eu vou falar de um livro, de uma releitura de 2020, que eu não falei dela nem na introdução desse vídeo, nem nas chamadas que eu fiz para te convidar, para dar um pulinho aqui no canal e dividir comigo as minhas leituras de 2020. Esse livro não está em nenhuma dessas listas porque eu acho que Machado de Assis não tem que entrar em lista nenhuma. O Machado de Assis é a própria lista, ele é hors concours, ele não tem que se rebaixar, ser comparado a absolutamente nada. E esse foi o meu ano de releitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, nessa edição lindíssima, charmosíssima da Antofágica, com ilustrações do Cândido Portinari e tudo mais. Pois bem, eu reli toda a acidez, o cinismo do Brás Cubas, o egoísmo do Brás Cubas e acabei colocando de volta Memórias Póstumas como o melhor livro do Machado de Assis. Calma aí, deixa eu explicar isso. Em 2019, eu reli Dom Casmurro e coloquei Dom Casmurro como o melhor livro do Machado de Assis. E essa minha indecisão por esses dois livros, cada vez que eu leio um deles, eu acabo colocando esse ou aquele no topo das paradas do Machado de Assis. Essa minha indecisão talvez só possa ser entendida e dividida com um grande amigo meu chamado Matheus Gambino, que de vez em quando deixa alguns comentários em alguns dos vídeos do canal aqui. O Matheus é um cara que ele emitiu uma das melhores opiniões que eu já ouvi sobre o traiu ou não traiu. Segundo o Matheus, a Capitu não traiu o Bentinho, mas devia ter traído. E se traiu, devia ter traído mais, porque o Bentinho merece. Então eu termino esse vídeo aqui fazendo o meu pedido de sempre, que é que você, já que está aí, dá uma curtida no vídeo, coloca o seu joinha aí embaixo, é muito simples, é muito fácil. E se você ainda não segue o canal, se você ainda não se inscreveu no canal, vou te explicar que é dificílimo, é só você clicar aqui nesse botãozinho vermelho que fica aqui embaixo, ou aqui embaixo, não sei. Clicou e já você já está seguindo o canal, você já está inscrito no canal, e todas as vezes que eu mandar um vídeo novo, você vai receber uma mensagem de que tem vídeo novo. Você também pode me seguir lá no meu perfil do Instagram, onde eu costumo colocar diariamente alguns dos meus trabalhos ou chamadas para os vídeos aqui do canal. Divide isso com seus amigos, divide com os seus amigos que adoram leitura, que são leitores e gostam de dicas de escritores, gostam de dicas de filmes que são baseados em livros. E vamos dividir um pouco de história, de literatura, de como se contar história com todo mundo por aí. Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.